Todo mundo quer sentar na cadeira. Todo mundo quer ser presidente de mega empresa, todo mundo quer ser presidente de igreja, todo mundo quer ser presidente lá no sindicato, todo mundo quer ser presidente lá no hospital, né? Tem um conselho, todo mundo quer ser presidente da OAB, todo mundo quer ser presidente, todo mundo quer ser líder. Mas é bom que se entenda o seguinte, nem todo mundo pode sentar na cadeira. Vocês observaram que ontem nós falamos sobre as 7 vacas gordas e magras. Quem não estava ontem pode assistir depois. Mas perceba que o homem que vai sentar na cadeira, lá no Egito tinha magos, nós falamos, tinha os adivinhadores, tinha os magos, ou seja, tinha os que mexiam com o ocultismo, tinha os que eram sábios, mas nenhum deles irão para a cadeira. Quem vai ter esse privilégio é José. Mas por que José vai para a cadeira? Primeiro, entenda que José vai para a cadeira não porque ele fosse um simples sonhador. Tem gente que sonha muito. Tem gente que a vida dele é sonhar, é ter planos, é ter projetos, mas nem trabalha, nem desenvolve e não cresce nada. Tem gente que sonha em ser o dono do mundo, sonha em conquistar, mas não aprende um idioma, não aprende outra língua e quer que Deus faça ele grande. José não era apenas um sonhador. Ele começa como sonhador. Quando criança, quando adolescente, é um sonhador. Mas a fase de sonhador vai passar. Quando ele vai para o Egito, você não vê na casa de Potifar se relatando os sonhos de José. José sonhou em casa. Quando ele vai para o Egito, na casa de Potifar, ele vai trabalhar. Na casa de Potifar, ele vai aprender a desenvolver a profissão dele. Na casa de Potifar, ele vai aprender um ofício. Rapaz, é linda a Bíblia, viu, minhas coisas? Porque tem gente que só é sonhando, tem gente que só vive sonhando, tem gente que só vive contando sonho, mas não trabalha, não desenvolve, não cresce, não estuda, e é só dizendo, Deus me mostrou, Deus me falou, Deus me disse isso. José foi para a casa de Potifar. E há uma coisa que eu quero dizer para vocês. Vocês sabem quantos anos José passou em labuta, em luta, sofrimento lá no Egito? Foram 13 anos. 13 anos. Ele não era mais só um sonhador. Foi no Egito, durante esses 13 anos, se a gente for analisar, dá para fazer aí 2 cursos superiores ou mais, não é isso? Ou mais. Então nós podemos perceber que o próprio faraó, aliás José, nós podemos perceber que ele passou 13 anos lá no Egito. 13 anos, sofrendo, batalhando, enfrentando lutas, enfrentando dificuldades. Foram esses 13 anos que forjaram José. Foram esses 13 anos que trabalharam José. Foram esses 13 anos que deixaram marcas em José. Ou seja, é lá na casa de Potifar que ele vai aprender a ser administrador. É na casa de Potifar que ele vai aprender a ter paciência. É na casa de Potifar que ele vai aprender a separar as coisas. Então, Deus não leva para a cadeira, para o trono, apenas um sonhador. Deus vai levar um homem que tinha experiência na vida, um homem que tinha um trabalho, um homem que já sabia fazer alguma coisa. Então, é muito importante que você entenda isso. Quando a gente olha para Davi, que também vai ser um grande nome na história de Israel, Deus não levou Davi só porque Davi tinha promessa. Davi só vai para o trono depois que comprova que é um grande general. Ele só vai para o trono. Antes dele ir, ele já sabia tocar, sabia batalhar. Vamos ler aí 1 Samuel 16, 17 a 18. Eita, glória a Deus! Quem Deus leva para a cadeira? Quem Deus leva para o trono? Vamos lá. 17, né? Então disse Saul aos seus servos: buscai, pois, um homem que toque bem e trazê-lo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. 18. Esse foi o 18. 18. Preste bem atenção que Davi
vai ser levado para o palácio porque ele tinha profissão, ele tinha talento, ele tinha capacidade. Então a cadeira não é só para quem tem um detalhe, não somente essas qualidades. A Bíblia diz, o Senhor era com ele, o Senhor era com ele. Há muitos que querem dar cadeira por privilégios, querem dar cadeira a outro porque é da família, quer dar cadeira só porque tem um título, apresenta só porque é o filho do pastor fulano. Só que no dia a dia se vê o desastre. Sabe por quê? Porque cadeira não é para quem é filho de A ou de B. Cadeira, trono, é para quem já tem experiência na vida. Não é apenas para um sonhador, é para quem tem experiência, para quem batalha, para quem sofre na vida. Isso aconteceu com José. Quando ele vai, eu li um certo teólogo, exegeta bíblico, que ele diz que a interpretação que ele deu para Faraó foi a interpretação de um mordomo da casa, de como saber lidar com a comida. Foi um plano econômico que se estendeu por 14 anos, beneficiando o Egito. Quando José termina de dar, não só a interpretação, mas um plano de governo eficiente, Faraó diz assim, no verso 38, acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Ou seja, pelas palavras sábias, pela experiência, pela postura, pela conduta, Faraó teve que concluir e entender, esse jovem tem a presença da divindade. Não tem como postura, palavras sábias, planos maravilhosos. Ele não era mais aquele sonhador. Ele não está ali contando um sonho. Eu tive um sonhozinho, eu tive um negócio. Não, ele agora tinha experiência de vida, ele tinha planos, ele tinha trabalho. Nesse momento, Faraó o torna o grão-vizir. O que é o grão-vizir? O primeiro ministro do Egito. Faraó diz, você vai assumir a cadeira. Você será o segundo. Eu sou o primeiro. Todos irão a ti. E para mostrar que ele seria levado para a cadeira, Faraó vai dar 3 coisas a José. A primeira coisa que ele vai dar é o sinete e o anel. Faraó tira o anel do dedo. Todas as vezes que eu estou em culto de formatura, até mesmo aqui em São Luís, eu vejo a bênção dos anéis. Ali é símbolo de autoridade. Anel é símbolo de autoridade, de poder. Ou seja, com aquele anel, José poderia assinar decretos, normas. Era muito poder que ele estava recebendo. Faraó o torna esse grão-vizir, esse primeiro-ministro. Mas a outra coisa que Faraó vai dar para ele, roupas finas. Por que ele vai dar roupas finas? Primeiro, roupas finas falava daqueles que iam ter acesso ao Palácio Real, que estaria em meio à nobreza. Era da época, era adequado e era necessário ter esse tipo de roupas, né? Porque fazia parte. Se alguém é convidado, é levado ou ganha como presidente ou é como juiz, tem a roupa que ele vai se adequar para aquele momento, para aquela situação. E em último lugar, ele vai dar para ele um cordão, ele vai dar uma corrente. Aquela corrente ali não era por vaidade, era para mostrar que aquele homem tinha feito um prestimoso trabalho para o Egito, para o rei, interpretando o sonho, e ele merecia aquela corrente. Será se você merece o anel? Me diga aí. Será se você merece roupas finas? Será se você merece essa corrente?